Olá, bom dia pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no mercado. Então, Bitcoin Tether na Exchange Binance. O que nós temos aqui, tá? A gente começa olhando o Market Risk Indicator. Notem que ele teve uma melhora nesses últimos 2 dias, três, e a gente está numa leve ascensão. E o preço da Bitcoin, então, mais uma vez, está seguindo esse indicador. A gente comentou aqui no nosso último podcast, no nosso canal do YouTube daí, que no início de novembro a gente teve o debáculo ali da FTX. Isso aí nos colocou em fase oposta ao que o restante do mercado estava fazendo. O mercado está se recuperando, pode ver aqui essa curva azul, que é o sumário do nível de risco do mercado. O risco diminuiu, o ambiente de negócio melhorou, mas claramente as criptos não, né? Então foi evidenciado aí os problemas e agora a gente está, quem sabe, iniciando um movimento de alta. Vamos ver até onde é que esse movimento vai. Então ele teria que ter volume. Então até agora no dia a gente está logo depois da metade, já passamos da metade da coluna de volume do dia anterior. Então a gente pode ter mais volume do que o dia anterior e dar solidez para esse movimento de alta. Aí quando a gente entra no gráfico de 4 horas, que é o máximo que a gente está indo aqui em termos de resolução, aí a gente não precisa mais desse indicador aqui de risco de mercado. A gente vê a WMA 200, então, que é uma excelente barreira, e o teste que foi feito nela, praticamente a ela, e em seguida, então, o volume caindo, tá? Então, o período de 4 horas ele inicia às 9, 13 e 17, né? Então, nós estamos bem no começo, então não dá para considerar a coluna atual, a não ser proporcional, então praticamente 25%, né, do tempo, 20%, quem sabe. Então a gente nota que o volume caiu e a coluna atual até o momento, embora no começo, está proporcional ao que a gente viu nas duas últimas. Então o volume está fraco e dentro dessa linha a gente não vê rompimento. Isso coloca um cap na nossa alta, a WMA 200, nesse caso 17K, 17,50, 17,60. Então, os preços devem ficar por ali e eles vão precisar de volume para fazer esse arranque. Agora, se a gente vai olhar, está coincidindo aqui com o topo da região que a gente vê aqui desde o dia 22, perdão, desde o dia 11 de novembro, tá? Nós estamos aqui nesse nível, sob esse nível, né? Então é muito difícil a gente romper agora, porque o volume que a gente está tendo desde então, embora ele teve aqui uma ascensão recente junto com os preços, né, nós não vemos o momento atual com volume para fazer esse rompimento. Então, claro, pode ter uma entrada. Daqui a 2 horas, praticamente 1 hora e 43 minutos, abre Wall Street. E aí, se a gente tiver uma abertura em alta, a gente pode ter alguma coisa aqui, mas a gente acha que não. O mercado provavelmente vai estar em stand-by, porque hoje o Federal Reserve se pronuncia, tá? Então, provavelmente sobre a inflação. E é bem provável, então, que a gente tenha bastante volatilidade, mas não temos muito motivo para crer que nós vamos ter notícias boas ou que elas sejam bem interpretadas pelo mercado, porque basicamente o que o mercado quer saber é qual é até onde as taxas de juro vão e quanto que vai subir agora em dezembro. Vai subir 0,5%, né? 50 pontos base, mas quanto até onde que vai? Bom, o mercado está vagarosamente começando a aceitar números maiores, então na faixa de 5 a 7%. Isso vai ser destruidor para o mercado e em termos de rentabilidade de ativos de risco. E agora é o tempo do mercado aceitar essa realidade, tá? Seja ela bruta ou não. Vamos dar uma olhada então no restante, vamos dar uma olhada no Ethereum. O que o Ethereum nos diz, tá? O Ethereum está num movimento semelhante, só que ele está aqui com uma curvatura mais aguda, mas notem o volume aqui caindo bastante. Então o Ethereum aqui aparentemente está perdendo fôlego, né? No gráfico diário, apesar do dia atual ter mais volume ainda proporcional anterior do que a Bitcoin,
Vamos dar uma olhada em 4 horas. 4 horas ele conseguiu fazer o rompimento da WMA 200. Isso é um bom sinal, mas por favor, olhem aqui o volume que a gente precisou para fazer o rompimento da WMA 200 4 horas no dia 8, tá? Bom, foi o volume que teve. Né? E com todo esse volume que a gente teve aqui no dia 10, a gente não conseguiu subir. Então, eu acredito que esse seja um falso rompimento. Agora, nós estamos em tendência de alta e acima da WMA 200, está em 4 horas, nós estamos claramente em tendência de alta. Então, dá para esperar que a coisa continue. Mas aí o volume, ele tem que existir. E nesse momento ele está muito baixo, o volume em Ethereum aqui no Exchange Binance, que é mais negociado, então serve de base para o mercado como um todo. Então, o que a gente espera? Que os preços eles retornem para a WMA 200. Então a gente deve ter um leve recuo às 12,46. Então isso por enquanto deve ser no curto prazo um topo para o Ethereum, mas ele havendo um spike, nós acreditamos que esse spike seja para cima. Então se a gente tiver alguma momento de volatilidade no dia de hoje, ele deve subir para casa dos 1.300 alguma coisa. A gente deve ter um impulso maior ali, 1.350. Então tem um potencial upside ainda para o Ethereum, dada a configuração dele no gráfico de 4 horas. Voltando então para o gráfico diário, ele tem espaço para subir até 1.380, 1.370, onde é que ele encontra o Kijun 100 do gráfico diário, 1.370. Então é bem possível que a gente vá para lá ao longo dessa semana. Não tudo hoje, mas quem sabe faça um teste lá. Agora notem que no gráfico diário a gente está embaixo da nuvem, embaixo da WMA 200, embaixo do Kijun 100. Então a gente deve fazer um teste até ali. Tá? Isso aqui é short com o trade aberto. Então a gente deve testar ou perto disso, o Kijun 100. Né? E a tendência agora é o Kijun 100 descer. Então o que deve acontecer? A gente deve fazer esse teste e daí retornar, tá? Para testar o fundo de novo. Então, provavelmente o Kijun 100 deve marcar o topo da faixa diária, que é uma faixa bastante ampla, dos 1.100 no fundo, para os 1.300 no topo. 1.350, nós estamos falando de 220, 250 dólares, num ativo de 1.200 ali na média, nós estamos falando ali de 20%, 10% para cima, 10% para baixo a partir do centro. Vamos dar uma olhada na BNB, que representa o token da exchange com maior volume. A gente está numa situação parecida com o Ethereum, só que no gráfico diário. Então, ou seja, as 4 horas do Ethereum é o diário do BNB. Tá? O volume acabou. Está acabando aqui, mas como a gente está abaixo da nuvem e acima da WMA 200, a gente deve ficar prensado aqui entre então a WMA 200 embaixo e o Kijun 100 em cima. Então 323 é um topo, só que a gente tem a nuvem, né? E a nuvem não deixa de ser uma resistência, né? Nesse caso, então ele deve atrasar um pouco a movimentação. Então quem sabe para o final dessa semana a gente deve testar ali a nuvem nos 320, tá? E a gente tem os 283 aqui como suporte, tá? Vamos dar uma olhada fora agora das criptos, vamos dar uma olhada no SPX, o que eles estão nos contando. Aqui o retorno da WMA 200, hoje deve ser um dia de volatilidade, a gente pode ter aqui, quem sabe, algum impulso, tá? Hoje é um dia complicado, tá? Então a gente tem o topo aqui da LTB aos 4,60, 4,70. Já não tem como saber exatamente. Vamos dar um zoom. Agora já fica mais fácil. 4,70 e a gente tem o Kijun 100 aos 38,60. Então a gente deve ficar orbitando nessa região ali, 4,60, 38,60. Então é 200 pontos, 100 para cima, 100 para baixo, né? Num ambiente de praticamente 4.000. Tu tá falando 5% de margem, 2,5% para cima, 2,5% para baixo, né? Metade do que a gente falou antes ali no caso do Ethereum, tá? Interessante, né? A volatilidade praticamente metade percentualmente. Vamos dar uma olhada no Dixie, porque o Dixie é a chave para a movimentação dos mercados. Então, se nós tivermos aqui, a gente tem tudo para ter mais um teste no 105, tá? A gente deve então ter alta no euro e alta na Bitcoin, alta no SP500, tá? Do contrário, a gente pode testar o 107. Então não está muito diferente do que a gente falou na segunda, não essa da semana passada, que está válido. A gente repetiu na segunda e consegue repetir agora. Essa é a nossa análise de que o Dixie no diário deve ficar entre os 105
e o 107. Então 105,5, 107,5 para quem quer ser um pouco mais exato, né? Não preciso, exato. Então é isso, meus caros. Essa aqui é a nossa análise do momento. O panorama do mercado está em stand-by, mas tem essas oportunidades ali que a gente colocou para vocês, tá? Então o Ripple está numa excelente posição de short, Bitcoin Cash também. Ethereum Classic not so much, não tanto, mas são coins que, em especial Bitcoin Cash, perdão, em especial Ethereum Classic, é uma coin vazia, uma coin que a única coisa que ela tem é mineração, mais nada. E ela não é uma coin de infraestrutura, ela é uma coin que suporta projetos, não tem nada disso nela. E ao contrário do Ethereum, né? Então vale lembrar que quando teve um hack na DAO do Ethereum, o Vitalik voltou a blockchain para recuperar o dinheiro do hack, e o Ethereum Classic, o pessoal se negou, e daí eles saíram, fizeram esse fork e ficaram com a blockchain deles, né? Então ela ainda é uma blockchain Proof of Work, e o Ethereum mesmo, né? Ele evoluiu bastante, né? Hoje é um Proof of Stake, foi um dos casos de sucesso em upgrade de sistema financeiro, tecnológico, while in operation, enquanto ele estava em operação. Nós não temos nenhum caso na história que um sistema tão grande, tão distribuído, né, fez bom, não esquece distribuído, fez uma migração enquanto ativo e não teve um problema. Isso foi incrível, nenhum bloco, nenhuma transação perdida, nada, tá? Então esse é o Ethereum, e esse pessoal aí perdeu o trem da história, porque eles deviam ter ficado com esse time, tá? Um time vencedor. Então agora eles provavelmente eles já perderam muito market cap e devem perder o que ainda tem, tá? Mas isso acontece aos poucos, tá? Então, mesmo que nós tenhamos hoje talvez um início de um Santa Claus Rally, né? Um rally de fim de ano, a gente não pode perder de vista que o cenário está bastante pesado lá fora. A gente tem um conflito militar na Europa, a gente tem um inverno chegando na Europa, a gente tem energia subindo, a gente tem várias empresas então que não estão conseguindo pagar o aluguel, né? A gente tem as demissões começando a aumentar. Então a gente tem que ser bastante cauteloso, tá? E claro, quem está falando do ambiente cripto, a gente tem um problema muito grande, que é a credibilidade das instituições onde é que os trades acontecem, tá? Esse é o maior desafio hoje da cripto, não é se o preço vai subir ou vai descer, quando eu precisar sacar eu vou conseguir, né? Meu dinheiro está seguro ou não, né? Na dúvida a resposta é não. Tá bom, meus caros? Sucesso para todos, estamos à disposição. Até mais. Devemos voltar uma periodicidade um pouco maior desse tipo de panorama, e ficamos muito felizes em contar com vocês aqui conosco.